Viva a vida para mim, para você e para todos nós. Por quê? Porque nós temos um objetivo com esse programa, que é levar a você informação. Porque a informação é que traz o conhecimento. E com o conhecimento, você com certeza vai conseguir resolver os seus problemas do dia a dia com muito mais facilidade e ter aí melhor qualidade de vida. Você sabe que todos nós temos um cérebro de 1 a 300 a 1,5 kg mais ou menos. E o que é que difere um Einstein, Dr. Jorge aqui, juiz da Vara de Família de Taubaté, de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum e que está lá na rua às vezes? É a informação, é o conhecimento. Então, nessa esteira, com esse objetivo, é que esse programa ele é elaborado e ele é transmitido para você. E dentro dessa esteira, nós estamos aqui com o Dr. Jorge Alberto Passos Rodrigues. Ele é juiz de direito da Vara de Família de Taubaté. Dr. Jorge, muito obrigada por estar aqui conosco. Um grande prazer ter o senhor aqui. Doutora Virginia, eu que agradeço e agradeço também a comparação com Einstein. Embora o peso do cérebro dele e o meu, são Einstein iguais. ganha. São iguais, não, são iguais. Mas é isso que a gente procura fazer aqui. Porque realmente a diferença entre as pessoas que produzem, entre as pessoas que estão no segundo patamar, é justamente o conhecimento. E conhecimento é muito caro. E a gente sabe que conhecimento é poder. E a pessoa sendo empoderada, ela consegue resolver os seus problemas do dia a dia. E ela consegue internalizar isso de uma forma onde ela exponencializa isso. Então, ela adquire um conhecimento aqui, outro ali, e ela vai exponencializando e utilizando isso para viver melhor. Então, Sim, verdade. Vamos lá, né? Doutor Jorge, muito obrigada. É um privilégio para o Viva a Vida, doutor Jorge aqui. É com grande prazer que nós o recebemos. E, lógico, temos aqui inúmeras perguntas sobre direito de família. Doutor Jorge, hoje nós vamos explorar o conhecimento dele, né, doutor Jorge? Vamos para a nossa primeira pergunta. Até quando vai a obrigação de pagar a pensão alimentícia para os seus filhos? Paloma, é o seguinte, a pensão alimentícia, se for entre pais e filhos, o pai paga até que haja a maioridade civil, isso até aos 18 anos. Se for entre filhos maiores e pais, até quando precisar, isso pode ser a vida toda. Se for entre cônjuges, até a hora da fixação do juiz. E há hoje uma corrente doutrinária que diz que entre ex-cônjuges, essa pensão é fixada durante algum tempo, para que aquele cônjuge que recebe pensão possa se refazer, possa completar sua reengenharia pela ruptura do relacionamento e assim entrar ou voltar ao mercado de trabalho. Olha, muito interessante. Doutor Jorge, mas agora complementando a pergunta da Paloma. Quando o filho completa a maioridade, essa pensão, então, ela pode ser automaticamente retirada? Não, a pensão não é automaticamente retirada. A lei brasileira, a lei 10.406, que é o atual Código Civil, reduziu, que o Código Civil anterior estabelecia que a maioridade se dava aos 21 anos e desde 2002 se dá aos 18 anos. Então, quando o jovem completa 18 anos, surge o direito para quem paga a pensão, ou o pai ou os avós, em caso de alimentos avoengos, de pedir para que seja cessada, para que haja exoneração. E a jurisprudência e a doutrina brasileira estabeleceram duas exceções para isso, porque a pensão acaba aos 18. A declaração judicial é que vem depois. Então, se durante o crescimento a pessoa que recebe pensão alimentícia adquirir uma doença incapacitante, né, e se torna incapaz civilmente, a pensão continua. E se o jovem já tiver ingressado num curso superior, a obrigação vai até terminar o curso. Curso técnico também vale para isso, doutor Não, Jorge? o curso técnico de nível médio não vale, cursinho preparatório também não vale, tem que estar no curso superior. E dentro, já assim, nesse mesmo sentido, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é bem interessante,
que é o seguinte, é um caso muito específico da Maria Clara. Dona Virgínia, tem uma dúvida. A pensão deve ser paga também em caso de pós-graduação? Não, não se estende porque a lei presume que quem tem nível superior consegue prover o próprio sustento. Então, primeiro eu tenho que fazer com que aquela graduação frutifique para depois fazer a pós-graduação. Na verdade, a pós-graduação tem que ser sempre pela pessoa que quer um aprimoramento a mais. No Brasil já é exceção ter nível superior, muito mais uma pós-graduação com uma especialização, o mestrado ou doutorado. Tá, muito bem. Vamos agora a uma outra pergunta aqui. O ex-cônjuge também tem direito de pedir pensão alimentícia? O senhor já tocou nesse assunto falando sobre o ex-cônjuge, mas aqui talvez seja o caso da Nayara, que é uma pessoa que já de idade, nunca trabalhou, né? Estão se separando depois de 45 anos de casado. Como é que faz? E essa pensão alimentícia para o ex-cônjuge é possível? Se estende? Seria até o falecimento? Tem um prazo? Como é que funciona isso? É casuístico, né, doutor Jorge? Eu sei, mas sim, para casos semelhantes. Então, quando é entre ex-cônjuges, um dos deveres do casamento é a mútua assistência, isso é, um cônjuge ajudar o outro materialmente e imaterialmente, né? De incentivar, de fazer com que cada um deles progrida e tudo mais. Então, e o critério que a gente utiliza, especialmente nessa situação longeva que a doutora disse, no sentido de que se o cônjuge trocou de provedor, isso é, o pai era que sustentava e passou para o marido, e essa união perdurou por 30, 40 anos, significa, e essa mulher nunca trabalhou... Às vezes o próprio marido nem permite que trabalhe, né? Isso, ou o marido não permitiu, coisa parecida. Então, nessa situação, certo? O marido vai ser obrigado a pagar pensão até que a morte alcance a mulher, certo? Agora, por exemplo, se a união se dá com uma pessoa com 30, 40, o casamento se dá, perdão, com 30, 40 anos, já trabalhava, depois que o casamento foi celebrado, para de trabalhar, nessa situação vai ser verificado caso a caso. Se, por exemplo, essa pessoa durante o casamento tiver adquirido alguma doença incapacitante, aí o marido vai acabar ajudando, pagando pensão até o final da vida ou até o restabelecimento da saúde. Agora, se não, essa obrigação é imediatamente interrompida, imediatamente exonerada, ou dependendo de composição, ela perdura por mais algum tempo, até que esse cônjuge volte ao mercado de trabalho. Entendi. Não sai daí, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos com outras notícias sobre direito de família, especialmente pensão alimentícia, que é a nossa matéria de hoje. Estamos aqui com o Dr. Jorge Alberto Passos Rodrigues, juiz de direito da Vara de Família de Taubaté. E hoje nós estamos tendo o privilégio de fazer as nossas perguntas diretamente para quem decide, quem resolve, quem entende. E os nossos telespectadores enviaram algumas perguntas que são recorrentes na nossa sociedade e que eu acredito que, com essas informações, as pessoas possam melhor administrar o seu dia a dia e o que acontece dentro da sua família, inclusive no que diz respeito à pensão alimentícia, que é a matéria que hoje nós estamos conversando. Doutor Jorge, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. E eu tenho aqui uma pergunta que é da Eveline. Dona Virgínia, se quem paga a pensão morre, como ficará o filho que recebe? Quem arcará com essas despesas? Então, quando morre o alimentante, né, que é o nome que se dá a quem paga a pensão alimentícia, se é o pai e o pai tem ascendente vivo, avô, avó, quem vai substituir o pai nessa obrigação são os avós, que a gente chama de alimentos avoengos. Então, se tiver ascendente vivo.
Se o pai que paga a pensão tiver a condição de segurado, também a Previdência Social oficial é obrigada a pagar. Se houver, desculpem, se houver herança que o pai deixar, esses alimentos podem ser retirados do fruto da herança até o que o pai tinha na herança, uma aplicação, coisa parecida. Se não tiver nada disso, não tem quem pague pensão para a criança. Então, Jorge, no caso da herança, por exemplo, seria até o quinhão que pertence a esse filho ou adentra a herança dos irmãos, por exemplo? Não, não adentra a herança dos irmãos. Até porque, por exemplo, o tio não é obrigado a pagar judicialmente pensão alimentícia. Então, não entra nisso. Entra, por exemplo, assim, na obrigação se tiver uma avó, coisa parecida. Mas vai até a força da herança do que o alimentante teria para receber. Então, se o alimentante teria para receber 100 mil reais, desculpem, é esse valor que vai ser recebido, aplicado, para que possa haver o pagamento da pensão alimentícia até o esgotamento dos 100 mil reais. Entendi. Que seria a parte do próprio filho, né? Que está recebendo a pensão. Do pai herdeiro. Do pai herdeiro, tá certo. Com relação aos avós, é bem interessante a colocação, porque os avós, só alguns avós podem ser chamados ao pagamento da pensão, nesse caso específico, quando o pai faleceu, ou todos os avós têm que ser chamados? Então, nesse caso específico, são os ascendentes que vão substituir o alimentante. Então, vão ser os avós do ramo parental dele, correto? Então, se é o pai que pagava a pensão, os avós paternos. Se era a mãe que pagava a pensão, os avós maternos. Agora, quando eles estão todos vivos, e, por exemplo, assim, o pai sumiu, está preso, ou não tem condições de pagar a pensão, existe uma discussão, quando se entra com a ação de alimentos avoengos, de trazerem todos os avós. Isso não é mais acolhido pela doutrina e pela jurisprudência. Por quê? Porque a obrigação de pagar alimentos ela é divisível, isso é por ascendente. Então, na verdade, não cabe mais o que a gente chamava de chamamento ao processo dos 4 avós, por exemplo. Entendi. Muito interessante. Agora, tem outra pergunta aqui, que é da Maria Clara. Dona Virgínia, tem uma dúvida. Se o filho morre, a pensão acaba ou fica para a mãe? Então, o direito a alimentos é personalíssimo, o direito aos alimentos é intransmissível. Então, se o credor alimentício, que é a criança, morreu, né, cessa a obrigação automaticamente. Só fica, claro, a saudade e tudo mais. E é engraçado que na língua portuguesa, quando eu perco um pai, fico órfão, perco o irmão, tem vários nomes. Mas a língua portuguesa não conseguiu dar nome para quando se perde um filho. A lei considera essa a maior dor que pode ter uma pessoa. É uma grande dor mesmo. Nossa, acho que devia ser proibido o filho morrer antes de pai e mãe, sabia? Bom, vamos lá, né? A Bruna. Quantos meses tem que esperar para entrar na justiça quando a pensão alimentícia está atrasada? Então, a frequência de pagamento de pensão alimentícia ela é de 30 em 30 dias, de mês a mês. Então, completou um mês de atraso, já é possível entrar com o pedido de cobrança da pensão, que lá no fórum, né, no Poder Judiciário tem um apelido, chama execução. E aí é bom sempre lembrar que a execução tem 2 tipos de procedimento com duas causas, 2 consequências bem diferentes. Se a pensão alimentícia atrasada são dos próximos 3 meses do dia que entra a ocação, isso é o que a gente chama de alimentos atuais, o rito da execução é o rito em que pode acabar o juiz decretando a prisão de quem é o devedor. E essa prisão varia entre 30 e 60 dias. E essa é a única situação em que o juiz não criminal no Brasil pode mandar prender. Bom, se a pensão está atrasada há muito mais tempo que isso, existe uma inércia da mãe, existe uma omissão do pai. E aí a mãe é obrigada a ajuizar a ação de cobrança, para que possa haver penhora dos bens do
do alimentante. Então, vai o oficial de justiça, procurar bens dele, a gente vai invadir as contas bancárias dele para poder ver se tem saldo, vai se verificar se tem automóvel no nome dele. Isso é, o patrimônio dele vai ser invadido à procura da satisfação de quem tem pensão para receber. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas tem uma outra dúvida que é atrelada a essa própria pergunta, que eu vou deixar no ar. O Dr. Jorge responde depois do intervalo, que é o seguinte: qual o percentual do salário que pode ser comprometido com o pagamento da pensão alimentícia? Porque reza a lenda que é 30%. Mas vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente conversa sobre isso. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida. Estamos tendo o privilégio de receber em nossos estúdios Dr. Jorge Alberto Passos Rodrigues, juiz de direito da Vara de Família aqui de Taubaté. E nós deixamos uma pergunta no ar, né, Dr. Jorge? Que é a seguinte: as pessoas acham, reza a lenda, né, todo mundo acha que é isso, que 30% do salário, geralmente do pai, é que tem que ser destinado ao pagamento da pensão alimentícia. E eu deixei então essa pergunta e eu complemento a pergunta: até qual o percentual, que aí acabou complicando mais ainda, qual o percentual máximo que pode ser comprometido do salário de uma pessoa a título de pagamento de pensão alimentícia? Então, vamos por etapas. Não existe essa obrigatoriedade do juiz fixar 30%, 40%, 1/3, 20%. Toda vez que o juiz vai fixar a pensão alimentícia, o juiz se vale de duas variáveis. Isso é, a capacidade de quem paga alimentos, isso é quanto que a pessoa pode dispor sem prejuízo do seu próprio sustento, e a necessidade de quem precisa. É claro que se a gente fosse usar um exagero, a capacidade é limitada e as necessidades são infinitas. Sim. Né? Então, o juiz, para poder fazer caber o infinito no finito, tem grandes dificuldades. Então, a situação de 30% é para uma situação de alimentante assalariado, seja ele de empresa privada, seja ele servidor público, seja ele servidor militar também. Então, existe uma facilidade e existe para poder receber pensão, inclusive para pagar imposto de renda no Brasil, que é uma tristeza, né? Uhum. Bom, e na verdade o juiz vai verificar quanto que a criança precisa. Então é exigido da genitora, na maioria das vezes, que apresente uma planilha de gastos. Quanto gasta com escola, quanto gasta com remédio, quanto gasta com lazer, quanto gasta com subsistência, com higiene, com transporte, se eventualmente houver essa despesa entre o domicílio da criança e a escola. E, claro, sempre com documento. Também vale nas ações o que é exigido dos advogados e das pessoas. Primeiro alega e depois comprova isso. Então, se esse valor, né, se esses gastos chegarem a esse patamar, aí sim se fixa em 30%, se houver informação de quanto ganha o pai. Se não houver, a gente fixa um outro percentual a título provisórios e depois na sentença definitiva, com o processo com mais documentos, é que se estabelece definitivamente a pensão de 30%, de 25%, de 33%. E respondendo a pergunta, não existe um valor mínimo, máximo, para poder fixar. Isso pode haver o comprometimento. Então, pode ser que seja obrigado a fixar 45% da renda da pessoa, 50% da renda da pessoa, porque o outro vai precisar disso. Uhum. No caso, por exemplo, que a gente, em pergunta anterior desse programa, da mulher que ficou 40 anos, é óbvio que os índices orgânicos, a saúde das pessoas vão diminuindo quanto mais se percorre a vida. Sim. E nessa situação,
né, plano de saúde é uma coisa que sobe muito, os remédios também sobem muito, e é utilizado inclusive uma coisa enganosa em farmácia. Quando o remédio é lançado, todo mundo é incluído no plano do laboratório, começa a usar o remédio, vê que é bom, daqui a pouco o laboratório tira os descontos. Tira o desconto. Né? E isso vai aumentando as necessidades da pessoa, e pode ser que esse patamar de 30% seja 40%, seja 50%. Agora, quando a mãe trabalha, também ela tem a obrigatoriedade de dividir essas despesas. Sim, isso chama concorrência de valores. Mas não é muitos advogados utilizam que a mãe tem que pagar exatamente o que o pai paga. E não funciona assim. Vamos supor que um pai ganhe R$12.000, vamos supor que a mãe ganhe R$3.000. Sim. Então, o que o juiz vai considerar de renda do núcleo familiar são os 15.000. Nesse caso, por exemplo, 12.000 em 15.000, o pai pagaria 80% das despesas da criança e a mãe pagaria 20%. Proporcionalmente ao que cada um ganha, né? Já disse o Rui Barbosa que a igualdade é tratar os desiguais na medida da desigualdade. Sim. Então, isso que vai acontecer nessa situação. E complementando a pergunta de quanto pode chegar, então vamos supor que foi fixado 25% para o pai pagar de pensão alimentícia. E ele, em outro momento da vida, tem débito alimentício em atraso. A lei brasileira, o novo Código Civil, a lei 13.105 de 2015, estabeleceu que o juiz pode agora determinar desconto em folha do atrasado até completar os 50%. Então, ele vai pagar 25% da pensão alimentícia vincenda, e também vai pagar, coincidente no exemplo que eu dei, 25%, sempre do salário líquido, para amortizar, para pagar o atrasado. Então, a lei garante, nesse caso, pelo menos 50% de desconto se houver pensão alimentícia em atraso. Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta. E se tiver tempo, eu vou fazer uma. Vamos lá. A pergunta da Tatiana. Minha filha tem 5 anos e eu nunca pedi pensão. Se eu entrar na justiça, o pai dela tem que pagar os atrasados? Então, funciona assim. Pensão alimentícia, alimentos, é obrigação moral. Então, se a dona Tatiana, por motivos dela, não acionou judicialmente o pai e entrar cobrando isso, se o pai pagar, reconhecer que era devedor, ele está pagando uma obrigação moral e, inclusive, não vai poder pedir devolução disso. Mas, judicialmente, houve uma inércia da telespectadora que já deveria ter cobrado. Então, o pai passa a ser devedor judicialmente de alimentos a partir do dia em que ele foi citado e deve pagar a primeira pensão 30 dias depois que ele foi citado. Então, só a partir daí que ele é devedor. Então, a citação constitui o pai como devedor em mora, isso é, declara que está atrasado. Então, moralmente, ele está obrigado a pagar, claro, desde que nasceu, desde que houve, inclusive, a concepção, e depois disso, judicialmente, só depois do dia que o oficial de justiça citá-lo pessoalmente. E a pergunta que eu queria fazer é rápida. Se o pai, que normalmente é quem paga a pensão alimentícia, vou dizer assim, é a regra, né? Existem exceções, é lógico, mas se ele não tem um emprego de carteira assinada, com salário fixo, como que pode ser comprovada a renda dessa pessoa que vai pagar a pensão, para que então o juiz possa aferir quanto que ele tem condições financeiras de pagar, a disponibilidade financeira dele? Não existe regra fixa, né? Então, porque se a atividade laborativa do pai é informal, é o famoso bico, trabalho eventual, não existe isso. Né? Profissional liberal. O que a gente considera são sinais exteriores de riqueza. Então, se ele viaja, se ele tem carro, se ele faz churrasco constantemente, esses sinais, se ele tem algum vício que gasta dinheiro, como cigarro, por exemplo. Então, todas essas coisas, se ele mantém uma outra família, se ele paga colégio particular para outro. Então, todas essas variáveis são levadas em conta na hora de fixar. E aí, nesse caso, não é porcentagem que se fixa, é sobre o salário mínimo que é utilizado. Meio salário mínimo, 30% do salário mínimo,
3 salários mínimos, 10 salários mínimos, dependendo da capacidade que se consiga aprovar e da necessidade da criança. Muito bem. Gente, eu sei que ficaram muitas perguntas ainda a ser feitas, mas nós deixamos aberto, nós temos o nosso Facebook, Programa Viva a Vida, no nosso Instagram é @programa_Viva a Vida e o nosso YouTube é Programa Viva a Vida com Virgínia Machado. Vocês podem deixar lá as suas perguntas e assim que possível a gente vai respondendo todas nessas questões referentes à pensão alimentícia, tá bom? Doutor Jorge, muito obrigada pela sua presença aqui, um privilégio nosso realmente, né? Conhecer, ter acesso a todo esse conhecimento e poder transmitir para vocês. Esse é o nosso grande prazer, esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigada pela sua companhia. Agradeço de antemão aqui a Verso Cabeleireiros, que faz cabelo e maquiagem aqui pra gente, e a Regiane Navas, que cuida do nosso vestuário. Um grande abraço, até a semana que vem.